O floating group nada mais é que um grupo flutuante no menu, tá? Aqui eu limitei o tamanho da página em 500, né? Mas se ela tiver... Olá a todos, eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. A gente está a partir desse momento começando mais uma aula do nosso canal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos hoje estar fazendo uma aula na nossa plataforma No Code Low Code do Bubble. Tá? Essa aula vai ser sobre dashboards. Nós vamos aprender a fazer dashboards dinâmicas e responsivas. Se você não for inscrito, quero pedir para você aproveitar, se inscrever, ativar o sino das notificações para ficar informado de todo o conteúdo novo do nosso canal. Ao final dessa aula, se você gostar, por favor, dá o seu like. Se não gostar, pode dar o seu dislike. O importante é que você participe e interaja conosco. Acesse os nossos canais de comunicação, e-mail, canal rincãoinformática@gmail.com, nosso perfil da Rincão Informática no Telegram, no Instagram, nosso canal de ajuda no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. Compartilhe o nosso conteúdo. Tá? Não deixe de conferir os outros conteúdos das outras playlists do nosso canal. Então vamos embora lá para mais essa aula. Vai ser uma aula rápida. E para a gente começar a fazer o desenvolvimento de uma dashboard dinâmica, nós temos aqui um aplicativo limpo, sem nada, tá? Vou começar adicionando uma página aqui chamada Dashboard. A página index eu vou deixar para um login depois. O que a gente desenvolver nessa aula aqui, você pode aplicar os conceitos em um aplicativo de dashboard mesmo ou coisas parecidas, tá? A gente vai começar aqui. Vamos começar. O intuito da gente é fazer dashboard dinâmica e responsiva, tá? Nós vamos começar aqui na nossa página de dashboard. O layout dela, a gente vai mudar para o layout de linha, tá? Vamos deixar alinhada à direita aqui o alinhamento pai. E nós vamos colocar o tamanho dela inicial de 1280 por 500, tá? Dentro dela, nós vamos vir com floating group. Vamos lançar um floating group aqui, tá? Vamos renomear ele para menu lateral. O padrão dele nós vamos colocar como column, tá? Esse elemento é visível quando a página é carregada. O tamanho dele de largura, nós vamos tirar o tamanho fixo dele, tá? E o mínimo dele vai ser 280 e o máximo 320. Deixa eu ver aqui. Não, vou deixar o máximo com 280 também de largura. Tá? E a altura dele, eu vou tirar a limitação de altura e a altura mínima dele vai ser 0. Certo? Na aparência dele, nós vamos colocar um plano, vamos tirar a formatação aqui. Tá? Aqui não tem o que eu fiz. Vamos colocar... Eu estou fazendo aqui porque eu já testei algumas coisas, tá? E a gente vai fazendo juntos. Tá? O plano de fundo vai ser branco, né? E nós vamos colocar um estilo de sombreamento. Shadow Style, nós vamos colocar o offset. O offset horizontal nós vamos deixar em 0. O vertical nós vamos deixar em 0. Tá? O Blur Radius, que é a intensidade do efeito, nós vamos deixar com 8. E o Speed Harris nós vamos deixar com 0 também. Tá? E nós vamos escolher uma cor para ele aqui. Vamos manter essa cor. Vamos ver como é que fica.
o floating group nada mais é que um grupo flutuante no menu, tá? Aqui eu limitei o tamanho da página em 500, né? Mas se ela tiver mais profundidade para você rolar a página, ele flutua junto, ele é um menu flutuante. Então ele ficou assim por enquanto, ó, na largura de 280, e ele deu esse efeito aqui no Shadow Offset, tá? A gente agora no nosso grupo aqui, na nossa dashboard, nós vamos colocar um grupo aqui, containers, um grupo, tá? Esse grupo eu vou renomear para grupo principal, tá? O alinhamento dele vai ser coluna, tá? Deixa eu ver, coluna, alinhamento, acho que é coluna, tá? E o alinhamento do container na página vai ser entre os elementos aqui, tá? A linha aqui a gente mantém, aqui a gente coloca também entre elementos, tá? Nós vamos tirar o tamanho fixo dele. O mínimo dele também vai ser 280 e a altura mínima nós vamos colocar em 0. Tá? O mínimo. Ok? Aqui eu não vou mexer em nada por enquanto, tá? Vou só tirar a formatação padrão dele. Plano de fundo eu vou deixar branco. Tá? E aqui no layout eu vou jogar ele para cá para ele não ficar em cima do floating group, tá? Então eu vou colocar um padding no topo aqui de 20 para ele dar uma separação aqui em cima do padding, tá? Não no topo. E um recuo à esquerda de 312, deixa eu ver. Tá bom, aí ele sai de cima do floating group e mantém uma separação aqui, tá? Vamos ver aqui. Ele não vai aparecer ainda. Isso. Vamos vir com o texto agora. Esse texto eu vou colocar por enquanto aqui. Dashboard. Nós vamos mudar depois, tá? Mas é para a gente fazer o layout da página. Eu vou escolher aqui no atributo de estilo, já tem alguns prontos aqui. Tá? Heading 2, Heading 3. Vamos deixar o Heading 3, tá? Vamos utilizar ele aqui. E o layout dele, ele vai ser do tipo column, né? Horizontal alignment. Eu vou tirar o alinhamento fixo dele, né? Vou deixar com 0 aqui e com 0 aqui embaixo, para ele se adequar à palavra, tá? Não, vou fixar com 0, perdão. Aí ele se adequa ao texto aqui. Vamos dar uma olhada. Isso. Nós vamos agora vir com o grupo aqui. Vamos jogar ele aqui, tá? A gente vai dar... Deixa eu ver aqui... Peraí. Grupo principal... Grupo B, esse aqui. Vou colocar ele como primeiro... Não. Eu vou tirar o alinhamento dele, vou deixar o alinhamento pai, tá? Vou tirar o tamanho fixo dele e a altura mínima. Ele se alinhou com o texto aqui em cima. Eu vou deixar o mínimo de altura e largura com 280 mesmo.
Vou colocar uma margem aqui embaixo de 10, que é para ele se afastar aqui do limite da página. Tá? Vou chamar esse grupo aqui de time, por enquanto. Tá? Vou escolher uma cor de fundo para ele aqui. Vou remover o conteúdo e vou escolher uma cor de fundo aqui para ele. Tá, deixa eu ver aqui. Tá bom essa daqui. Deixa eu ver como é que fica aqui. Vou fazer um elemento para poder trazer ele para cá, tá? Vou deixar ele dentro da página aqui, ó. Vou mudar o alinhamento dele para column também, tá? E deixa eu ver aqui. Ele está dentro do grupo pai, então eu preciso dar um recuo no grupo pai aqui, não é nele, tá? Vamos verificar aqui o grupo principal, certo? A gente vai dar um padding de 20 no top, tá certo. Vamos colocar a direita aqui agora, porque a esquerda já tem a separação do floating group. Vamos colocar um padding na direita aqui, ó. Deixa eu ver, 30, deixa eu ver como é que fica. Para manter a mesma distância aqui. Tá bom, tá parecido aqui, tá? A gente vai vir aqui agora colocar um menu aqui lateral, tá? Para isso, a gente vai utilizar nessa dashboard dinâmica que a gente está construindo um repeating grupo aqui, ó. Antes do repeating grupo, deixa eu colocar uma logozinha aqui, uma imagem, tá? Para aparecer. Ela vai ser a imagem logotipo. Tá? Só que ela vai ter um comportamento diferente aqui. Ela vai ser do tipo column também, né? Esse elemento é visível quando a página é carregada. Nós vamos limitar o tamanho dela em 50, tá? Que eu fiz os testes. E a altura dela nós vamos deixar com 36. 35... 36. Tá? E nós vamos dar um pad nela aqui, ó, de 30 à esquerda. Tá? Ela ficar nessa posição aqui. Ok? E a gente vai vir agora aqui no nosso banco de dados e vamos criar os nossos option sets que nós vamos utilizar inicialmente nessa dashboard, tá? São dois que a gente vai criar aqui. Vão ser eles. Esse aqui eu vou chamar de app media, tá? Vou criar ele e vou criar um atributo nele, tá? Imagem do tipo image. O atributo não, um option sets nele, tá? Vai ser imagem do tipo image. Certo, ó. Pera lá, deixa eu mudar aqui que eu não criei nem o aqui, ó. Vamos criar ele. Isso. Aí dentro dele nós vamos criar o atributo de imagem, o option sets de imagem do tipo image. Certo? O que acontece? Dependendo da imagem que você utiliza, a resolução dela é muito grande e a imagem se torna grande com as resoluções que tem hoje em dia de 4K, 8K, depende do que você vai fazer. E ela vai ser carregada uma única vez na tua página, tá? Porque ela vai estar armazenada no teu banco de dados. Então, enquanto você estiver navegando aqui na parte dinâmica da dashboard, a imagem vai estar carregada uma vez só ali, porque nós vamos jogar as funções para serem apresentadas na URL, tá? E aí fica um single page. E a imagem carrega só uma vez. Isso economiza também workload, né? Da nossa aplicação feita em Bubble.
A gente vai fazer o upload dela aqui, ó. Vamos selecionar uma imagem aqui, tá? Para colocar. Eu tinha aqui um computador. Vou usar esse ícone de computador aqui, ó. Ou a logo do canal. Tá? E vamos criar mais um Option Sets aqui, dashboard, claro, né? Do nosso menu. Certo? E aí nós vamos criar os Option Sets time, do nosso primeiro grupo que está lá, certo? Empresa, todos eles do tipo texto, tá? Projetos e relatórios. Na criação de Option Sets, você não coloca acento, nem ponto, nem nada, tá? Faz a escrita da maneira básica, porque senão ele não apresenta corretamente aqui depois nos nossos elementos, tá? Vamos lá. Então a gente vem aqui na nossa imagem. Pessoal, volta em data, tá? Não é aqui isso, certo? É em Option Sets. Vamos lá, perdão, tá, gente? Vamos lá, app media, tá? Cria ele. O primeiro option dele vai ser logotipo, por enquanto, tá? Nós vamos adicionar um atributo nele, certo? Vamos criar um atributo nele, na verdade. Vai ser o atributo imagem, do tipo image. Tá? Perdão, eu fiz a tabela de option sets lá na tabela de banco de dados, e é aqui. Tá? E o outro option sets vai ser dashboard. Vou fazer rapidinho aqui. Acontece, né? Time. Empresa. Projetos. Relatórios. Ok? E aí a gente volta na nossa dashboard aqui. A gente vai puxar um option sets aqui, ó. Do tipo app media, tá? Logotipo. Logotipo display. Por quê? Que nem eu falei, toda vez que a gente carregar a nossa dashboard aqui, ele vai carregar a imagem de uma vez só, tá? É aqui, ó. Falta carregar a imagem, né? Que eu deletei aqui, não carreguei, vamos lá. Pronto. Quer ver? Eu vou só alinhar ela aqui com o texto, tá? Deixa eu dar um pad no top dela, deixa eu ver de 20. Deixa eu ver se ela alinhou com o texto aqui. Isso, tá bom. Agora nós vamos vir com o repetir grupo aqui, tá? Eu vou colocar ele com repetir group, menu funções. Ele vai ser do tipo column também, né? Coluna. A gente mantém esse elemento aqui, a lateral. Vamos fixar ele em 280 por 200. E vamos tirar a limitação de linhas, né?
Vamos deixar a altura da linha com 50. Tá? E o conteúdo dele vai ser o dashboard ao dashboard, certo? Todas elas, vai aparecer todas aqui. A gente vem com o texto. Joga dentro dele aqui, tá? Vamos tirar a formatação dele aqui. Não vou centralizar não, vou deixar assim, tá? Vou só tirar a limitação de tamanho dele. E aí eu coloco o padding lateral esquerdo e direito. Tá? E a altura dele eu vou deixar com 50. Isso, tá bom. Vou deixar com 50 mesmo. Tá? O conteúdo dele vai ser Current Cell Dashboards Display, para aparecer todas elas aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos centralizar o texto aqui vertical e horizontalmente, né? Vamos aumentar para 24. Eu acho que tá bom. Vamos dar borda nele. E a gente vai retirar aqui do Repeat em Grupo o separador, tá? E borda. Tira os dois. Já de imediato eu vou colocar aqui quando esse texto is hover, tá? Já de cara aqui a gente coloca underline, para dar uma olhada ali. Deixa eu ver. Time, empresa, projeto, relatório. Eu vou tirar a borda, não precisa da borda. Deixa eu ver agora. Beleza. O que a gente quer fazer aqui agora? A gente quer enviar esses option sets para a nossa URL, para entrar como um parâmetro da nossa URL, tá? Nós vamos fazer o seguinte, então, para que ele carregue, quando a gente clicar no nome aqui, ele carregue essa aba como um parâmetro de URL. Como é feito isso? A gente vem no Workflow, tá? Quando a gente clicar nesse texto, a gente vai carregar Navigation Go to Page Dashboard, a gente vai se manter na página Dashboard, tá? E a gente vai enviar um parâmetro para ele. Qual é esse parâmetro? Current Cells Dashboard Display. Tá? Ele tem que entrar depois do dashboard aqui o nome do option sets que a gente carregar. Ó. Tá vendo? Ó, time, empresa, projeto, relatório. Ele está carregando, está enviando para a página dashboard na URL o parâmetro dos nossos option sets. Então está lá em cima lá. Ó. Beleza? Então essa é a primeira configuração da nossa dashboard dinâmica. No nosso texto e vamos colocar uma condicional dele para mudar a cor do plano de fundo do texto, do background column, tá? Qual é essa condicional? Ó? A gente vai vir em um get data from page o que a gente vai puxar? Vai puxar o path, tá? E vai ser o dashboard. Deixa eu ver se é isso aqui. Display. Não é isso aqui. Pera aí. Vou corrigir. É o seguinte, ó. Get data, quando a data que vem da URL, o path dele, que é essa coisa aqui, ó. Esse dado que a gente está enviando dinamicamente para lá, tá? É do tipo dashboard, for
o Current Cell Dashboard, tá? Ou seja, quando a gente selecionar aqui o nome e aparecer aqui em cima, ele vai fazer um background color aqui, ó. A gente vai dar um background style, flat color, background color, ó. Background color. Vamos escolher uma cor um pouquinho diferente da que está aqui. Esse elemento é visível. É isso aqui, esse efeito, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Ele marca aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Deixa eu ver se eu deixo assim ou se eu vou dar um espaçamento aqui também. Vou ver o que fica mais bonito. Só um pouquinho. A gente tira o pad 0, 0 e bota a margem 20 e 20. Deixa eu ver como fica. Não, ficou feio. Vou deixar com pad mesmo. Aqui. Beleza? Agora nós vamos fazer aqui no texto do dashboard aparecer o nome do Option Sets que a gente selecionar, ele vai aparecer aqui, tá? Como que a gente faz isso? Nós vamos simplesmente mandar ele pegar get data, né? From page URL, vai ser do tipo path, né? Ele vai buscar, aqui vai aparecer o parâmetro que a gente setou para carregar na nossa URL. Ó. O que tiver aqui vai aparecer aqui, ó, relatório, projeto, empresa, time. Entendeu? Primeiro a gente manda aqui no nosso workflow carregar, enviar os nossos option sets, né, a data, para o dashboard, e aqui ele puxa o que está sendo apresentado lá em cima. Lá. Beleza? Nós vamos agora criar os outros grupos aqui para poder aparecer no menu todos eles aqui. Ó. Eu vou vir aqui agora, ó. Dentro do grupo principal, a gente tem o time, empresa, projeto e relatório. Vou criar os outros três, tá? Copio aqui e colo. Empresa, projeto e relatório. E eu vou mudar a cor deles aqui para poder diferenciar, só para a gente ver o funcionamento da dinâmica, tá? Depois a gente coloca padrão aqui. A gente vai ter mais 2 aulas disso aqui, tá? Isso vai se tornar uma série, tá bom? Assim, 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 assim. Beleza, vamos colocar agora condicionais aqui, tá? Eles vão nascer... a gente vai mandar ele colapsar quando ele não estiver sendo selecionado e ele vai nascer invisível, tá? Todos eles, ó. Eu podia ter feito isso com só e depois só copiar aqui, mas vamos lá. Tá, beleza. Vamos criar uma condicional aqui, ó. Quando eles estão nascendo invisível, correto? Get data from page URL
O path contém getter options, dashboard, time, tá? Então se ele conter time display, né? Eu acho que é time display, isso. Aí ele se torna visível, certo? O que é isso? Quando aqui na nossa URL, no parâmetro que a gente está enviando, tiver time, ele vai se tornar, ele vai ser visível esse grupo aqui, ó. Vamos testar. Relatório, projeto, empresa, time, o grupo ficou visível. O time aqui é verde, o projetos, grupo projetos, o time está azul, não era para estar azul aqui, deixa eu ver, pera lá, vou corrigir, calma. Olha onde está aqui, ó, o grupo projetos, eu selecionei o time, então o que a gente faz aqui? A gente troca aqui para projeto, ó. Eu selecionei o grupo errado, vamos, a gente corrige, não tem problema. A gente copia a expressão. No grupo time, a gente cola e seleciona time. O elemento é visível. No grupo empresa, a gente cola a expressão, seleciona o Option Sets empresa e torna o elemento visível. E no grupo relatórios, a gente cola a expressão, seleciona o Option Sets relatório e torna visível o elemento. Olha só. Time, empresa, projetos e relatórios. Ok? Eu vou tirar o underline daqui porque já tem isso aqui, tá? E aí o que eu vou fazer, ó? Vou tirar a condicional de underline. E vou escolher fonte color, a cor da fonte. Vou colocar a cor branca. Olha só. Tá, mas não é quando o texto hover, não. Espera aí. Vamos vir aqui em cima dessa condicional, tá? Fonte color, a cor do texto vai ser branca. Só quando mudar a cor do plano de fundo, tá? Então vai ficar branco que tiver selecionado. Olha lá, ó. Certo? Para encerrar a nossa aula de hoje, nós vamos colocar uma condicional aqui, tá? Porque nós estamos, através do nosso Option Set no nosso menu, enviando o dado para o nosso URL. E quando não tem nada? Ele não apresenta nada. Então nós vamos colocar uma condicional aqui. A gente vem aqui no nosso workflow, tá? Vai entrar com a condicional de que quando a página for carregada, a gente vai fazer uma busca apenas na página carregada apenas quando get data from page URL tá? Path dashboard estiver vazia, tá? Quando esse parâmetro estiver vazio, não tiver nenhum dado sendo enviado aqui, o que ele vai fazer? Ele vai navegar até a página dashboard e vai enviar o parâmetro de getter options dashboard time display. Ou seja, se quando a pessoa digitar o endereço aqui não tiver nada, deixa eu fazer aqui o time, tá? Ó, empresa, projeto, tá? Se não tiver nada aqui, ele vai setar para o grupo time. Ó, fica vendo.
Certo? Então sempre vai carregar inicialmente o primeiro grupo que tiver aqui. E vamos terminar a aula colocando um rodapé aqui embaixo, aqui, ó. Um texto de rodapé. A gente joga aqui. Vamos colocar no nosso layout aqui como o último, tá? Aí a gente tira a limitação de tamanho dele para pegar a tela toda. Coloca uma altura de 30. Vamos colocar aqui. Rincão Informática. Espaço, traço, espaço. Todos os direitos reservados. Rincão Informática 2024. Alt 0153 dá um TM lá, vamos ver. Não foi aqui, não funciona aí esse atalho? Deixa eu ver aqui. Alt 0153. Funciona lá, funciona assim. Vamos visualizar aqui. Deixa eu só centralizar. Horizontal e verticalmente, né? E a altura dele vai ser com... Deixa eu ver, com 28. Legal? Deixa eu botar um pad nele, no bottom de 10. Deixa eu ver aqui. Se ele vai me alterar o grupo. Tá bom assim. Beleza, pessoal? A gente termina essa aula de hoje aqui, tá? Vai ter mais uma ou duas aulas para terminar todas as funções que eu quero colocar aqui na dashboard de responsividade dinâmica. Tá? Se a gente ver aqui em responsividade, ó, ela está funcionando, ó. Certo? Ó. Tá funcionando a nossa responsividade direitinho, em todos os dispositivos que a gente estiver visualizando. Tá? Se gostou, dá o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike. Se não for inscrito, por favor, aproveita para se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar informado de todo o conteúdo novo do nosso canal. Compartilhe o nosso conteúdo. Muito obrigado aos mais de 600 inscritos até aqui. O apoio de vocês foi fundamental para que eu continuasse. Deus abençoe todo mundo, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Ó, não sai daí não, que a segunda aula já vai começar. Joga em seguida, tá? Não vai embora não, fica aí.